Hoje a gente vai resolver então o exemplo 3 da aula de pressões atuantes no solo. Antes de iniciar o exemplo, a gente vai relembrar um pouco as equações para o cálculo das tensões na condição geostática do solo. Para o cálculo da tensão geostática vertical, que a gente chama de σV, em qualquer profundidade, ela pode ser calculada como sendo o somatório do peso específico do solo na condição em que ele se encontra naquela profundidade, vezes a camada, a espessura do solo. Por exemplo, se eu estou aqui a uma certa profundidade, nesse ponto aqui que o laser está apontando, eu tenho então uma camada de solo aqui, nessa cor amarela, que ela tem uma espessura Z1 e um peso específico γ1. Então, eu multiplico γ1 vezes a espessura e eu vou ter então a tensão desse solo sobre esse ponto aqui do laser. Mas eu tenho ainda a camada desse solo aqui que está mais em laranjinha. Então, eu vou pegar o peso específico desse solo vezes a espessura que está aqui, até chegar ao ponto que eu estou calculando a tensão vertical. No caso da figura aqui, o nível da água ela vai estar coincidindo com a superfície do terreno. Então, nesse caso, o peso específico deve ser considerado como sendo o peso específico do solo saturado, que é a condição que ele se encontra, né? Abaixo do nível da água, o solo está completamente saturado. A gente viu também que a gente pode calcular a poropressão, que é, então, a pressão da água nesses pontos, abaixo do nível da água. Então, quando o solo se encontra abaixo do nível da água, os vazios estão interconectados e preenchidos por água. Se não há fluxo de água, então a gente vai ter a pressão nesse ponto calculada pela altura da coluna d'água vezes o peso específico da água, que é um peso específico constante de 10 kN por metro cúbico. Então, a poropressão pode ser calculada como peso específico da água vezes a altura da coluna d'água. E aí a gente pode calcular a tensão efetiva, onde a tensão efetiva é a tensão absorvida apenas pelos grãos do solo, pela parte sólida do solo. Então, a tensão efetiva, que a gente chama de sigma', vai ser igual à tensão total, sigma, menos, subtraindo então aqui a poropressão, que seria a tensão da água. Então, a gente teria só a parte da tensão absorvida pela parte sólida do solo. Vamos iniciar então o exemplo 3. A gente já fez alguns passos na sala de aula, mas vamos relembrar aqui. No exemplo 3, pede para traçar os diagramas de tensão para o perfil do solo abaixo. Então, a gente tem um solo, olha, com várias camadas de solo diferente, cada um tem o seu peso específico e espessura. A gente tem aqui um nível mais 2, é onde a gente começa o terreno, e vai até o nível menos 14 de profundidade. O nível da água aqui está coincidindo com o nível do terreno, que é o nível mais 2. Então, o primeiro passo é identificar e ou calcular os pesos específicos totais. Então, a gente vai ter aqui 1, 2, 3 camadas. Então, na primeira camada, que é a camada de argila orgânica, que é essa daqui, ó. Então, nessa camada de argila orgânica, a gente tem que pegar o peso específico desse solo. A condição que o solo está é uma condição saturada na sua origem, né? Lá no terreno. Por quê? Porque ele está aqui, essa camada de solo está abaixo do nível da água. Então, está completamente saturado. Para calcular as tensões nesse solo, então a gente tem que considerar o peso específico do solo saturado. Pego aqui, ó, γ-sat, que é peso específico saturado, igual a 14 kN por metro cúbico. Então, identifiquei aqui peso específico do solo saturado, que é a condição que ele se encontra. A próxima camada, a gente tem uma areia fina medianamente compacta. Nesse caso, a gente tem aqui o γS, que é o peso específico da parte sólida, dos grãos. Então, a gente tem que encontrar o γ-sat, que seria o peso específico do solo saturado, que é a condição que ele encontra abaixo do nível da água. Nesse caso, a gente vai ter que calcular o γ-sat. γ-sat é dado como sendo igual γS, que é o peso específico dos sólidos, vezes 1 mais a umidade do solo, dividido por 1 mais o índice de vazios do solo E. Então, a gente tem essa informação
do gama S, que é 26,4, vezes 1 mais a umidade, que aqui a gente tira a porcentagem, 26%, então vai ser igual a 0,26, dividido por 1 mais o índice de vazios de 0,76. Então, a gente encontra para essa camada de areia fina que o peso específico saturado é igual a 18,9 kN por metro cúbico. Para a camada de argila siltosa, que é a próxima camada aqui abaixo, a gente foi dado, no exemplo, o gama D, a umidade e o gama S. Novamente, a gente vai ter que encontrar aqui o gama saturado, peso específico saturado desse solo. Então, vai ser igual aqui no caso, gama D vezes 1 mais W. Com as informações que a gente tem, então a gente vai calcular peso específico saturado por essa fórmula aqui. Foi dado, então, o gama D, que é de 10 kN por metro cúbico, peso específico seco, vezes 1 mais a umidade, tirando a porcentagem aqui. Então, que era 45%, a umidade 0,45. Isso vai dar um peso específico saturado para essa argila siltosa de 14,5 kN por metro cúbico. No passo, então, 2 aqui para a gente calcular os pontos para os cálculos da tensão e assim traçar o diagrama que é o objetivo aqui do exemplo 3. Traçar o diagrama de tensões para esse perfil de solo. Para identificar os pontos que a gente vai fazer os cálculos das tensões, seriam os pontos de transições das camadas. Então, entre uma camada para outra, seria um ponto. O ponto de nível do terreno e nível da água. O nível do terreno e o nível da água estão coincidindo no mesmo ponto, que é esse ponto aqui da cota mais 2. Então, a cota mais 2 eu vou calcular a tensão nesse ponto. Na transição da camada de argila orgânica para areia fina, eu tenho, então, que calcular também, entre transições de camadas, as tensões. Então, na cota menos 3. Então, a próxima transição de camada é na cota menos 6 e na cota menos 14. São esses 4 pontos onde eu vou calcular as tensões. Quais tensões, né? Tensão vertical total, poro-pressão e tensão efetiva. Agora, então, tendo o gama sat de todos os pontos, né? De todas as camadas, na verdade, e as cotas onde eu vou calcular as tensões, eu já posso calcular as tensões, que é o passo 3. Como a gente calcula as tensões? Então, eu já fiz uma tabelinha aqui para ficar mais fácil. Eu tenho os 4 pontos onde eu vou calcular as tensões, que seriam do nível do terreno, nível da água e transição entre as camadas. Vou calcular tensão total, poro-pressão e tensão efetiva. Vamos lá, então, para a cota mais 2, que é para a superfície aqui do terreno, nível do terreno, que é o nível da água também. No cálculo da tensão total, a gente utiliza essa fórmula aqui, né? Tensão total é igual peso específico da camada, do solo, né? Acima dessa cota, vezes a espessura da camada que está acima dessa cota. Para ter tensão, a gente tem que ter um peso acima desse ponto. Então, na cota mais 2, eu não tenho nenhuma camada de solo acima aqui. Então, eu não tenho nenhuma espessura e nenhum gama de nenhum solo aqui acima. Então, a tensão no ponto, né? Nesse ponto de cota mais 2, vai ser igual a 0, porque eu não tenho nada acima dessa cota. Da mesma forma, a poro-pressão aqui, né? Eu teria que ter uma coluna d'água acima desse ponto, dessa cota mais 2. O nível da água está começando nesse ponto mais 2. Então, acima eu não tenho nada de água, não tem nenhuma coluna d'água, né? Nenhuma água aqui acumulada. Então, aqui, se eu não tenho nada de água, não tem espessura, altura de água nenhuma, então, a poro-pressão é igual a 0. Então, a tensão efetiva, sendo a tensão efetiva igual a tensão total menos a poro-pressão, tensão total 0 menos poro-pressão, que é 0, 0 menos 0 é igual a 0. Então, para a cota mais 2, como eu não tenho nada acima desse ponto, nenhum peso, né? Nenhum solo, nem água, nem nada, as tensões todas são iguais a 0. Vamos para o próximo ponto, que é a cota menos 3, na transição da camada de argila orgânica e areia fina. Então, vamos calcular a tensão total.
Cálculo da tensão total é peso específico da camada de solo que está acima dessa cota. Então, peso específico da argila orgânica, peso específico saturado, né? Que é a condição que ela se encontra, é igual a 14 kN por metro cúbico. Então, eu vou pegar aqui o peso específico de 14 vezes a espessura dessa camada, que está acima aqui da cota menos 3. Então, a espessura dessa camada vem aqui da cota mais 2 até a cota menos 3. Então, a espessura total é de 5 metros, né? Mais 2 menos 3 aqui, né? Eu tenho 5 metros de profundidade aqui tudo, contando tudo. Então, a tensão total vai ser 14, que é o peso específico, vezes a espessura da camada de 5, que é igual a 70 kPa. Daria, então, a resposta em kN por metro quadrado, que é a mesma coisa que quilopascal, que é a unidade que a gente está usando para tensão aqui. Vamos calcular agora a poropressão. Então, para o cálculo da poropressão, a gente pega o peso específico da água vezes a altura da coluna d'água. Na cota menos 3 aqui, o peso específico da água é sempre igual a 10, né? 10 kN por metro cúbico, vezes a altura da coluna d'água. O nível da água está exatamente coincidindo com o nível do terreno. Então, vai estar aqui da cota mais 2, desculpa, até a cota menos 3. Então, a coluna d'água também tem 5 metros aqui de altura, até a cota menos 3. Então, para calcular a poropressão, vai ser 10, peso específico da água, vezes 5, que é a altura da coluna d'água, que vai ser igual a 50 kPa. Agora, para o cálculo da tensão efetiva é igual a tensão total menos poropressão. A tensão total deu 70, poropressão deu igual a 20, igual a 50. Então, 70 de tensão total menos 50 de poropressão vai ser igual a 20. Tensão efetiva na cota menos 3 é igual a 20. Indo agora, então, para a camada, para a profundidade menos 6, né? De cota menos 6 aqui. Então, a gente estaria aqui, ó. Foi para menos 3, a próxima seria a menos 6. Calculando a tensão total. Agora, no caso, a gente vai pegar o peso específico da argila orgânica aqui saturada, vezes a espessura dela, 14 vezes 5, que é o mesmo peso que a gente adotou na camada menos 3. Porém, aqui na cota menos 6, a gente vai ter também o peso da areia fina atuando aqui. Então, a gente pega o peso específico dessa areia vezes a espessura dessa camada de areia fina, que é uma espessura, vai da cota menos 3 até a cota menos 6, uma espessura de 3 metros, né? Então, vou somar 14 vezes 5, da camada de argila orgânica, mais 18,9 vezes 3 da camada de areia fina, o que vai me dar uma tensão total de 126,7. Para o cálculo da poropressão, a gente vai fazer a mesma coisa, pega o peso específico da água, que é igual a 10, vezes a altura da camada de água, né? A altura da coluna de água, que aqui no caso, como a gente está na cota menos 6, vai ser a altura da coluna desde o nível do terreno, aqui do nível da água, que coincide com o nível do terreno, mais 2 até chegar à cota menos 6. Então, mais 2 até menos 6, eu tenho 8 metros de profundidade. 10 vezes 8, igual a 80 kPa, o valor da poropressão nesse ponto, menos 6. Tensão efetiva é igual à tensão total, que é 126,7, menos a poropressão, que é de 80, o que me dá uma tensão efetiva de 46,7. Agora, para a última camada aqui, para o último ponto, né, da cota menos 14, mesma coisa. Agora, eu vou somar a primeira camada, o peso específico da primeira camada, que é 14 kN por metro cúbico, vezes a espessura dessa camada, de 5 metros, mais peso específico saturado da segunda camada aqui, que é 18,9, vezes a espessura, de 3 metros, mais a última camada aqui, que tem peso específico saturado de 14,5, vezes a espessura dessa camada, que vai da cota menos 6 até a cota menos 14. Então, 8 metros de espessura que tem essa camada.
somando tudo, né, fazendo as multiplicações e depois somando, fazendo somatório, temos que a tensão total é igual a 242,7 para a cota aqui, para esse ponto de menos 14 de profundidade. A poropressão vai ser igual a 10 vezes a altura da coluna d'água, que vai da cota mais 2 até a cota menos 14. Então, uma altura de 16 metros, que vai dar uma poropressão de 160 kPa. Tensão efetiva vai ser igual a tensão total menos a poropressão. Vai dar, então, 242,7 menos 160, tensão efetiva igual a 82,7. Então, a gente encontrou todas as tensões, tensão total, poropressão e tensão efetiva para todas as camadas, né? Para os pontos de transição entre camadas que a gente quer encontrar essa variação. Então, agora a gente pode traçar o diagrama da tensão, que é o que o exemplo 3 pede, para esse perfil de solo. Para traçar o diagrama, então, eu vou pegar as tensões calculadas para cada uma das cotas aqui, minha tabelinha para me ajudar. E aí, eu vou fazer uma relação entre a profundidade e a pressão, ou tensão, né? Tensão e pressão, no caso dos solos, a gente considera sendo a mesma coisa. Então, para a cota mais 2, né? Eu vou ter que a tensão total, a poropressão e a tensão efetiva são iguais a zero. Então, no nível de tensões, marca-se zero. Então, vamos começar com a tensão total, que é essa linha pretazinha aqui, ó. Então, tensão total para a cota mais 2 é zero, para a cota menos 3 deu igual a 70. Então, ó, venho aqui, menos 3 está entre menos 2 e menos 4, esse ponto. Vou marcar a tensão. Aqui eu tenho a tensão de 50 em 50 kPa, vai estar entre 50 kPa e 100. Marco o ponto 70. Indo então para a profundidade de menos 6 metros. Então, mais profundo, menos 6 metros. A tensão total dada foi 126,7. Então, marco aqui 126,7, entre 100 e 150. A última camada, a menos 14 metros de profundidade, então vem menos 14 metros. A tensão total foi de 242,7. Então, em menos 14, vou marcar 242,7 aqui de tensão, entre 200 e 250. Então, marcando esses 4 pontos, né, eu posso ligar por retas esses pontos e aqui eu vou ter o diagrama da tensão total, que é essa reta em preto. Mesma coisa agora eu vou fazer para a poropressão, que eu estou adotando uma linha azul. Então, na cota mais 2 a poropressão é zero, coloco o pontinho aqui. Na cota menos 3, a poropressão vai ser igual a 50. Na cota menos 6, a poropressão deu 80, então menos 6, marco aqui. A pressão igual a 80. E na cota menos 14, poropressão igual a 160. Uno esses 4 pontos por uma reta. Então, vou unindo ponto a ponto por uma reta. Por fim, vou traçar o diagrama da tensão efetiva, que está por essa linha vermelha. Primeiro ponto da tensão efetiva, na cota mais 2, a tensão efetiva é igual a zero. Na cota menos 3, a tensão efetiva deu igual a 20. Então, menos 3, a tensão efetiva 20. Cota menos 6. Tensão efetiva deu 46,7, então entre 0 e 50, ó, 46,7. E na cota menos 14, a tensão efetiva deu 82,7. Coloco os pontinhos e ligo por retas cada ponto. De um ponto a outro uma reta, depois outra, depois outra. Então, aqui, por fim, a gente tem o diagrama das tensões para esse perfil do solo, para esse solo analisado. Temos tensão total. Temos a variação aqui da poropressão, de acordo com as profundidades, e também da tensão efetiva.